Antes de começar, eu gostaria de agradecer mais uma vez ao patrocínio da SAIS, do ClearSale, CMEAIS, PED, SBMAC, Uptimes, Associação dos Pós-Graduandos do IMEC. Temos também o apoio do IMEC, do ENSE, do C-Engage, da Blusher e da SBM. Bom, a gente vai iniciar a palestra da professora Cristina Brecht. Eu gostaria de rapidamente resumir o máximo possível do vasto currículo dela, fazer aqui um pouco da história. A professora Cristina Brecht é professora livre-docente do IME da USP. Ela possui graduação e mestrado na USP, fez doutorado também na USP, mas fez um período de cotutela na Université Paris Diderot. Fez pós-doutorado na Universidade de Campinas, aqui. Fez um pós-doutorado também na The Fields Institute for Research in Mathematical Science, no Canadá. Fez um pós-doutorado também na Université Pierre et Marie Curie, na França. Ela foi pesquisadora visitante do Instituto de Ciências Matemáticas na Espanha, pesquisadora visitante novamente no The Fields Institute for Research in Mathematical Science, no Canadá. A professora Cristina Brecht, ela trabalha com matemática pura, na área de aplicações da teoria de conjuntos da geometria dos espaços de Banach, tá? Ela tem diversos artigos publicados em revistas de forte circulação internacional, também é revisora de diversos periódicos. Eu quero agradecer a professora Cristina Brecht por ter aceitado o convite. Então, eu gostaria de agora deixar a palavra com ela para ministrar sua palestra intitulada Famílias de Scryer em Espaços de Banach. Obrigada. Bom, obrigada pelo convite, obrigada pela presença. Eu vou tentar dar justamente, eu trabalho com uma área que não é muito tão mainstream, né? Então, eu resolvi tentar fazer algo mais básico, justamente para ver se consigo transmitir algo para vocês, né? Senão, matemática, o risco da gente sair de uma palestra sem ter aprendido nada não é pequeno. Então, na verdade, eu vou começar na lousa. Tem luz aqui atrás? Eu vou começar na lousa justamente para fazer algo que vocês possam acompanhar. Por causa da filmagem, eu preciso falar, né, no microfone? Não? Vocês me ouvem se eu falo assim ou fica muito baixo? Microfone, eu vou escrever com o microfone e falar no X. Então, eu vou fixar um pouco de notação, qualquer coisa vocês me perguntam, tá? Fiquem à vontade. Eu vou fixar um pouquinho de notação, então vou começar com o conjunto dos números naturais. Então, essa palestra que eu vou falar é um artigo recente, é relacionado a um artigo recente, mas eu vou fazer a parte básica e misturar uma parte de combinatória infinita com espaços de Banach. Então, eu vou fixar um pouco de notação para a combinatória infinita. Então, eu tenho o conjunto dos números naturais e, dado um conjunto X, eu vou chamar... obrigada. Eu vou chamar, assim, o conjunto dos subconjuntos de X que tem K elementos, certo? Então, subconjuntos finitos, mas com exatamente K elementos. E, só para essa notação ela me ajuda, eu vou chamar assim o conjunto dos números naturais de 1 até n. Então, eu vou começar falando do princípio de Dirichlet, ou princípio da casa dos pombos, que na versão mais simples diz que se eu tenho n mais 1 pombos colocados em n casas, eu tenho pelo menos uma casa com 2 pombos, certo? Isso dá para generalizar que se você tem n vezes k mais 1 pombos colocados em n casas, você tem pelo menos uma casa com k mais 1 pombos, tá certo? O princípio de Dirichlet que eu vou usar, isso é uma parte da combinatória finita, e quando eu falo combinatória infinita, é uma contrapartida disso no contexto infinito. Então, o Dirichlet diz simplesmente que se eu tenho x é infinito e eu tenho uma partição de x
pedaços, então uma dessas partes é infinita. Tá certo? Depois tem o teorema de Ramsey, que é uma... também tem uma versão finita e uma versão infinita. E que são generalizações na versão infinita desse princípio e na versão finita do princípio da casa dos pontos finita. Tá certo? Então, o teorema de Ramsey, na versão que eu vou usar, diz... eu vou mudar um pouquinho a notação, então aqui eu posso pensar nesse mesmo enunciado na seguinte forma. Se eu tiver qualquer função de x em n, tá certo? Onde n é o conjunto de 1 até n, então existe um y contido em x infinito, tal que o c restrito ao y é constante. Certo? Aqui eu não preciso necessariamente que essa união seja disjunta, mas a equivalência disjunta ou se não é disjunta funciona do mesmo jeito, e aqui eu estou realmente particionando x em n pedaços, a pré-imagem do 1, a pré-imagem do 2, até a pré-imagem do e. Tá certo? Então, esse enunciado de Dirichlet é equivalente a esse daqui. E o teorema de Ramsey vai generalizar isso para funções que, em vez de estarem definidas num conjunto, simplesmente num conjunto infinito, está definida num conjunto desse tipo aqui. Então, se eu tenho k e n números naturais, e eu tenho x um conjunto infinito, então, para toda função dos subconjuntos de x de tamanho k, nesse conjunto de 1 até n, existe um y infinito tal que o c restrito a isso daqui é constante. Então, o que eu estou fazendo? A gente chama esse C, a anotação é C porque a gente chama de coloração, tá? É a linguagem usual em combinatório na teoria de Ramsey. Então, para qualquer coloração dos subconjuntos de X que tem exatamente K elementos em N cores, existe um subconjunto infinito tal que todos os subconjuntos de Y de tamanho K têm a mesma cor. Tá certo? Observa que é mais forte, às vezes quando vocês veem isso pela primeira vez, parece que a generalização disso seria, bom, existe um subconjunto infinito do domínio, né, que vai tentar ser constante. Mas isso daqui é muito mais forte do que dizer que existe um subconjunto infinito do domínio em que a coloração é constante. Eu estou dizendo que existe um subconjunto infinito deste cara, né, não do domínio, mas do x, desse suporte aí que eu tenho, um conjunto de índices, tal que todos os subconjuntos dele de tamanho k têm a mesma cor. Tá certo? Então isso é bem mais forte do que dizer simplesmente que existe um subconjunto... Bom, dizer que existe um subconjunto do domínio aqui que todo mundo tem a mesma cor é exatamente isso, né? Como esse conjunto é infinito, tem um subconjunto dele infinito que tem a mesma cor. Então, o teorema de Ramsey, ele diz, ele tem esse formato bem mais forte. Quando a gente trabalha aqui com pares, então no caso finito, e tanto no caso finito como no infinito, dá para pensar no teorema de Ramsey como algo sobre grafos. Eu vou pensar o meu conjunto X como... Vou pensar o meu conjunto X como um conjunto de pontos aqui. No caso dessa versão infinita é um conjunto infinito. E eu vou para cada dois... Então, se eu olhar para isso daqui, eu vou identificar esse conjunto justamente com o conjunto de arestas, tá certo? Então, o conjunto que tem esses dois pontos, eu vou pensar nessa aresta que liga os dois pontos. E
daí, o teorema de Ramsey diz que se eu vou colorir todas as arestas do grafo completo, né, então do grafo que tem todas as arestas, num número finito de cores, tá certo? Vai existir um subconjunto infinito, deixa eu pegar aqui uma outra cor, vai existir um subconjunto infinito em que todas as arestas ligando os dois pontos, tá certo? Os pontos desse conjunto infinito. Então tem todo um pedaço de uma só cor, tá? Bom, então o teorema de Ramsey afirma isso. A gente pode fazer a seguinte pergunta: será que dá para generalizar isso para algo um pouco maior? Então, em vez de considerar esse conjunto agora, eu vou considerar este conjunto aqui. Isso aqui são todos os subconjuntos finitos de X, tá certo? Então aqui eu tinha um tamanho fixado, aqui eu não tenho tamanho fixado. Então, será que é verdade que se eu pegar uma coloração desse cara aqui, num número infinito de cores, vai existir um número infinito? X sempre infinito, tá? Meu conjunto aqui sempre infinito. Existe um Y infinito, tal que o C restrito a Y finito é constante? Tá certo? Então eu quero generalizar que eu tinha uma dimensão, que a gente pensa em dimensão aqui fixada, aqui eu estou pensando em uma coisa que vale para todos os finitos. Isso daqui é falso, o exemplo é fácil, eu simplesmente vou colorir esses conjuntos usando a paridade do tamanho deles. Então, eu tenho, dado um subconjunto finito, vou colorir em duas cores. Dado um subconjunto finito de X, eu vou atribuir a cor 0 ou 1 se isso aqui é par, por exemplo, e se isso aqui é ímpar. As barrinhas é o tamanho, tá? Sempre. Então, aí é claro que eu não tenho nenhum subconjunto infinito, tal que todos os subconjuntos finitos dele têm a mesma cor, tá certo? Porque um conjunto infinito vai ter, em particular, um conjunto com um elemento, um conjunto com dois elementos. O conjunto com 1 vai ter cor 1, o conjunto com 2 vai ter cor 2, certo? Uma segunda possível generalização, que aí eu vou chegar na família de Schreier, que é o que eu queria contar um pouquinho para vocês, é a seguinte: bom, mas aqui eu fiz uma sacanagem, né, usando o tamanho. O problema dessa coloração é justamente que eu estou querendo comparar conjuntos de tamanhos diferentes, enquanto aqui eu só estava comparando conjuntos de mesmo tamanho. Então, será que eu posso... será que para toda coloração existe um conjunto infinito, tal que não isso daqui é constante, mas isso daqui é constante para todo K? Então, quando eu restringo o tamanho do subconjunto, daí todos têm que ter a mesma cor. Tá certo? Essa é a nova pergunta. E a resposta continua sendo não. Então, a resposta é não, porque eu vou colorir isso daqui em duas cores também. Da seguinte forma, deixa eu só pensar qual cor eu quero no 0 para depois usar. Então, eu vou colorir com cor 0 se o tamanho de S é maior do que o seu mínimo, e com cor 1, caso contrário, né? Se o tamanho de S é menor do que o seu mínimo. Vamos pensar que a gente não está colorindo conjunto vazio, né? Senão o conjunto vazio não tem mínimo, não dá nenhum problema. Mas os outros, certo? Então, aqui o que acontece? Então, eu estou olhando para um conjunto finito e estou comparando o tamanho dele, quantos elementos ele tem, com o menor elemento dele. Tá certo? E se eu tenho uma das desigualdades, eu ponho uma cor, se eu tenho a outra, eu ponho a outra cor.
Aí o que acontece? Se eu pegar um conjunto infinito, um subconjunto infinito de x, então eu tenho... Ui, desculpa, aqui tem que ser N, né, para eu falar de mínimo. Agora o exemplo é um exemplo concreto com subconjuntos dos naturais. Então, se eu pegar, eu tenho aqui N, e agora eu peguei aqui um conjunto infinito Y, tá certo? Aí eu posso pegar este cara aqui, por exemplo, eu olho esse cara aqui, vou chamar ele de K. E aí o que eu posso fazer? Eu posso pegar um conjunto que começa aqui e que tem K elementos, tá certo? E daí ele vai satisfazer essa desigualdade, certo? Então se ele começa aqui, o mínimo é K. E se ele tem... Desculpa, eu quero fazer com K mais 1 elementos, eu acho. Porque aí ele não vai satisfazer, né? Se eu pegar agora os K mais 1 primeiros, então eu vou chamar esse aqui de K. E agora eu vou pegar K mais 1 aqui. Então, este conjunto, ele tem K mais 1 elementos e o mínimo é K. Certo? Então ele satisfaz essa desigualdade, ele vai ter cor zero. Agora, se eu pegar um outro conjunto com K mais 1 elementos que começa mais pra frente, ele vai ter K mais 1 elementos e o mínimo dele vai ser pelo menos K mais 1. Certo? Então ele vai ter a outra cor. Tá claro até aqui? Tudo bem? Então, eu mostrei que qualquer subconjunto infinito de N não vai ser verdade, porque eu achei dois conjuntos de mesmo tamanho, de tamanho K mais 1, tá certo? Um deles de cor 0 e o outro de cor 1. A família de Schreier nada mais é do que a família dos conjuntos que satisfazem essa condição aqui, tá? Então, eu vou apagar o de Richelet, acho que eu vou deixar o Ramsey, não tenho certeza se eu vou usar, mas ele é tão bonito que vale a pena deixar. Então, a família de Schreier é a família S de subconjuntos de N, tais que o tamanho é menor que o seu número. Antes de eu continuar e falar algumas propriedades que eu vou precisar dessa família, observa que a característica principal dela é que um conjunto que mora no começo de N é um conjunto pequeno, tá certo? Se ele começa, se o menor elemento dele é um número pequeno, ou o que quer que pequeno signifique, então o tamanho também é pequeno, tá certo? Então, conjuntos grandes, a família de Schreier tem conjuntos tão grandes quanto a gente quiser, tá certo? Mas um conjunto, se eu quero um conjunto com 1 milhão de elementos, eu tenho que começar no 1 milhão. Eu tenho que ir lá na frente, tá certo? Então, essa é a propriedade que ela tem. Ela, de alguma forma, ela tem conjuntos tão grandes quanto eu quiser, mas eu preciso empurrar isso para frente. Deixa eu só ver se eu preciso falar mais alguma coisa aqui, se eu não esqueci de nada. Então, tá. Essa é a família de Schreier. Então, agora vamos mudar um pouquinho de contexto. Tenham em mente a ideia de que a família de Schreier é uma família que tem conjuntos de mesmo tamanho com comportamentos diferentes, tá certo? É isso mais ou menos o que essa coloração está dizendo. Eu tenho conjuntos dessa cor e dessa cor. Desculpa, a família de Schreier não, né? Ele tem conjuntos com comportamentos diferentes e é a família de Schreier que me indica isso, certo? Então, vamos um pouco para o contexto de espaços de Banach. Deixa eu só ver. Bem. Em espaços de Banach, eu não quero entrar muito na parte técnica, então eu eventualmente estou mentindo, estou pulando algumas hipóteses, tá? Mas vamos pensar que eu tenho
uma sequência. Então, agora X é um espaço de Banach. Então, é um espaço vetorial normado completo, tá certo? Então, eu pego uma sequência LI de elementos e eu vou supor que ela é base para um subespaço de Banach do espaço, tá certo? Isso significa, isso tem um nome, chama de ser uma sequência básica do espaço de Banach X, mas eu vou chamar assim, base para um subespaço de X. Então, as sequências desse tipo são importantes quando eu quero estudar, dado um espaço de Banach, quais são os subespaços dele, tá certo? Então, as sequências básicas são importantes para fazer isso. E eu vou dizer que essa sequência, uma sequência de vetores agora, né, no espaço, é subsimétrica se ela é equivalente, eu já vou dizer brevemente o que isso significa, a qualquer subsequência dela mesma. Então, isso daqui, como eu falei, estudar sequências básicas, né, as sequências desse tipo, é quando eu quero estudar os subespaços de um espaço de Banach, e dizer que uma sequência é equivalente à outra, eu estou dizendo que o espaço gerado por essa é isomorfo ao espaço gerado por essa. Então, eu estou encontrando aqui um subespaço que é isomorfo ao espaço inteiro, certo? Essa condição de equivalência, que eu não vou definir formalmente, mas o que vai me interessar é que para qualquer K, para qualquer sequência finita de lambda de 1 a K, e para quaisquer duas sequências NI de 1 a K e LI de 1 a K crescentes, eu tenho o seguinte. Faltou fixar. Existe uma constante aqui. K, lambda I, X, L, é menor ou igual a C vezes L. Então, o que essa condição está me dizendo? Está me dizendo que se eu pegar duas combinações lineares finitas desses elementos aqui, onde os escalares que eu uso são os mesmos, então a norma dessa combinação linear, ela é essencialmente, ela é parecida com a norma dessa combinação linear. Aqui dá para, uma consequência disso que eu tenho o controle da norma pelos dois lados. Ou seja, a norma com os índices NI, ela está entre uma constante vezes a norma com os LIs e uma outra constante vezes a norma com os LIs. Tá certo? Então, de alguma forma, isso no contexto de espaços de Banach é dizer que essas duas combinações lineares são parecidas. Tá certo? Eu estou dizendo que a norma dela é parecida, a norma dessa é parecida com a norma dessa. Em termos de espaços de Banach é o que importa. Então, eu estou dizendo que se eu fixo um tamanho e fixo os escalares, obviamente, porque é claro que os escalares vão mexer fortemente na norma desse vetor, né, uma combinação linear. Então, se eu fixo o tamanho e fixo os escalares, então as combinações lineares que eu consigo construir a partir desse tamanho e desses escalares têm as mesmas propriedades. Então, nesse sentido, essa propriedade é uma propriedade parecida com a que a gente já pagou, que é de que conjuntos de tamanho K têm a mesma cor. Tá certo? Aqui eu estou dizendo que combinações lineares de mesmo tamanho têm a mesma norma. Tá? Então, eu estou fazendo um paralelo primeiro no abstrato e agora a gente vai ver que isso de fato
eu consigo usar essa família para encontrar ou não sequências desse tipo, construir espaços sem sequências desse tipo e coisas. Então, essa teoria ela está de fato relacionada a isso, não só, digamos, como motivação. Tá certo? Então, isso sobre espaços de Banach, deixa eu ver. Eu acho que eu não coloquei nos slides, acho que eu vou colocar na lousa também. Então, primeiro exemplo de uma sequência, para quem conhece os espaços de Banach mais clássicos, de uma sequência com essa propriedade aqui, são as bases dos espaços LP, tá certo? Ou a base do C0. Então, os espaços LP, acho que eu vou ter que apagar para ele ser bonito. Os espaços LP nada mais são do que, eu vou pegar, talvez lambda não é, acho que eu posso usar lambda. Sequências de números reais, eu vou trabalhar em R, tais que a soma desses caras aqui é finita e a norma P de um cara desses, de uma sequência dessas, P, nada mais é do que a raiz pésima desse cara finito. Então aqui é fácil de ver. Agora considere os vetores E, I, como sendo, talvez aqui eu pudesse chamar de J em vez de I, para não confundir vocês. Então, E, I, a sequência de zeros e uns, tá certo? Que vale 1 só no in si. Tá certo? Então, a sequência que tem 0 em tudo e 1 no in si. Então, isso daqui é um elemento desse espaço, isso daqui é uma base, na verdade, desse espaço, no sentido que eu estou trabalhando aqui. E observa que se eu pegar uma combinação linear de finita desses caras, o que vai acontecer? A norma disso está determinada justamente pela soma dos módulos elevados a P, tá certo? Isso daqui vai dar isso, no caso finito. E, portanto, se isso era NI ou era LI, não importa, tá certo? Que é exatamente o que eu queria aqui. Certo? Eu quero poder trabalhar numa sequência ou noutra e o que determina a minha norma ser os escalares e o tamanho. Certo? E aqui acontece exatamente isso. Se eu sei os escalares, eu sei a norma. Certo? Eu não preciso saber onde na sequência eu estou, onde nessa sequência de vetores eu estou. Então, e na verdade aqui é com a constante U, né? Na verdade essa norma ela é igual a essa. Certo? Nesse caso. Então, os espaços LP, que são espaços clássicos, em particular o espaço L2, que é o espaço de Hilbert, tem essa propriedade de que a base deles, a base canônica desses espaços, é uma sequência subsimétrica. Tá certo? Então, e a gente vai usar a família de Schreier para dar um exemplo de um espaço sem sequências, de uma base sem sequência subsimétrica. Então, eu vou deixar aqui embaixo essa desigualdade, que é o mais importante. E eu vou só dizer como é que a gente constrói. Então, em algum sentido, ele tem uma construção parecida com o L1. Se vocês olharem, quando P é igual a 1 aqui, essa soma aqui, eu estou somando todos os módulos da sequência. Para definir o meu espaço novo, o que eu vou fazer é que eu não vou somar todos os módulos, eu vou somar módulos fazendo J percorrer índices que estão na família de Schreier. Então, olha só, eu vou pegar o C00, que é o espaço vetorial gerado por esses caras aqui, certo? Simplesmente sequências finitas de
Desculpa, sequências quase eventualmente nulas, né? Que a partir de um ponto dão zero. Então, isso daqui é simplesmente J, né? Reais, mas que existe um J0, tal que não é J não é zero. Então, o C00 vai ser, esse é o espaço vetorial, e eu vou colocar uma norma nesse espaço vetorial. Então, eu vou definir a norma dessa sequência relacionada com a família de Schreier como sendo o sup de todas as somas dos módulos onde o J vai percorrer um elemento da família. O que acontece com esse supremo aqui, né, com essas somas? Acontece que quando eu estou somando coisas no começo de N, né, eu não posso somar muitos, porque está limitado pelo menor deles. Lembra que o tamanho do conjunto está limitado pelo mínimo. Então, no começo de N, os conjuntos da família são pequenos. Para ter um conjunto grande, eu preciso ir lá para frente. Então, eu só vou poder fazer somas com muitos índices lá para frente. Então, de alguma forma, o que acontece no começo da minha sequência é diferente, tem relevância diferente do que acontece mais adiante. Certo? Impacta no resultado dessa conta de maneira diferente. E, então, usando algumas propriedades que a gente já vai ver quais são, dá para provar que isso é uma norma. Portanto, se eu tenho um espaço vetorial normado, eu posso definir o espaço de Banach pegando o completamento dele. Vou colocar completamento de C00 com essa norma aí. E eu tenho um espaço de Banach. E nesse espaço de Banach, a minha sequência, aquela mesma sequência, né, que é um elemento particular do C00 e, portanto, disso daqui, é uma sequência básica sem subsequências subsimétricas. Ela não é subsimétrica, mas mais do que isso, ela não tem nenhuma subsequência dela que seja. Certo? Ou seja, se eu pegar qualquer subsequência disso, eu vou conseguir achar combinações lineares do mesmo tamanho com os mesmos escalares que têm normas muito diferentes. E o motivo, assim, intuitivo é o que funciona de fato. Porque se eu pego combinações lineares no começo, eu tenho o quanto eu posso somar algo no começo é diferente do que eu posso somar mais pra frente. Então, se eu pegar uma combinação linear com suporte no começo de N, a norma dela vai dar diferente de uma combinação linear com suporte mais pro lado. Tá certo? Tudo bem? Então, isso é um exemplo de uma sequência sem sequências subsimétricas. Então, deixa eu falar agora um pouquinho sobre como é que a gente pode... Deixa eu ver de novo que horas são. Então, como é que a gente pode pensar? Isso daqui, esse espaço aqui, é um espaço separável, tá certo? Isso daqui tem um subconjunto enumerável que é denso. Quando eu falo separável, eu tenho um enumerável denso, que vai ser denso nesse espaço de Banach aqui. Então, tanto esse exemplo quanto esse são sobre espaços separáveis. Eu vou fazer aqui num contexto mais geral que inclui espaços não separáveis. Então, por isso, em vez de pegar só um conjunto, o I vai fazer o papel do meu N aqui. Certo? Em vez de trabalhar nos naturais, eu vou trabalhar num conjunto maior, eventualmente maior, infinito, mas que pode ser numerável ou não. E eu vou pegar uma família de subconjuntos finitos de I com as seguintes propriedades. Então, essa primeira condição aí, que todos os subconjuntos de tamanho 1 e o vazio estão na família. Isso é uma condição técnica para garantir
que o que a gente define desse jeito aqui é uma norma. Tá? Então, eu vou dizer que essa família é hereditária se ela é fechada por subconjuntos. Ou seja, se eu tiver... isso eu posso apagar, eu acho. Se eu tiver T contido em S e S em F, então o T está em F. Isso é o que significa ser hereditário. A família de Schreier claramente tem essa propriedade. Se eu pegar um conjunto com essa propriedade e um subconjunto dele, o mínimo eventualmente aumenta ou fica igual e o tamanho eventualmente diminui. Certo? Então a desigualdade vai continuar valendo. Então a família de Schreier é hereditária. Ela é compacta. Aqui é um pouquinho mais chato para quem não conhece, mas eu posso pensar nessa família como um subconjunto daquele conjunto de funções de I em 0,1 ou de N em 0,1, onde eu simplesmente estou associando, por exemplo, cada elemento da família, nesse caso de Schreier, lá de uma família mais geral, eu estou associando a função característica do S. Isso é uma função do I, naquele caso, nesse caso do N, em 0,1, certo? Que vale 0 nos elementos fora de S e 1 nos elementos de S. Então eu posso identificar cada S com isso daqui, e esse cara, então ele é um elemento desse espaço de funções. E esse espaço de funções tem uma topologia produto, que é a topologia mais natural nesse espaço, mas eu não vou entrar nos detalhes. Então, dizer que a família é compacta é dizer que ela é compacta como subespaço desse espaço aqui. Esse aqui é um espaço compacto. Isso aqui é compacto com a topologia que eu estou falando. E dizer que a família é compacta é dizer que, fazendo essa identificação, então, o conjunto, esse cara aqui, né, que está contido aqui, é compacto ou fechado. Certo? Então, essa aqui é a compacidade. Eu vou falar um pouquinho sobre por que ela é importante. E grande se F tem subconjuntos finitos arbitrariamente grandes de qualquer subconjunto infinito de I. Tem um monte de conjunto, subconjunto fica confuso, né? Então, o que significa... Então, essa aqui é hereditária. Isso daqui é compacto, a família ser compacta, e, fazendo essa identificação, e o grande significa que se eu pego um conjunto infinito, vamos olhar para S, para a gente ver por que ela tem essa propriedade. Pego um subconjunto infinito de N, certo? Agora eu quero achar dentro desse cara um conjunto do tamanho que eu quiser, finito, e que está na família. Então eu peguei, é o mesmo desenho que a gente tinha feito lá, né? Eu peguei aqui um x infinito dentro de N. E como que eu vou achar? Bom, eu quero um conjunto de tamanho K. Bom, eu pego aqui o primeiro cara de x que é maior que K, certo? Esse aqui é maior que K. E agora eu pego os próximos K, eu tenho um conjunto de tamanho K, cujo mínimo é maior que o tamanho, maior que K. Portanto, este cara aqui, que tem K elementos, ele vai ser um elemento da família de Schreier, subconjunto de X, certo? Para qualquer X infinito que a gente tenha fixado. Então, essa é a propriedade de ser grande. Ser grande significa que para qualquer infinito existe um elemento na família e aqui está tudo K. Então, para qualquer tamanho e para qualquer subconjunto infinito, existe um S desse tamanho, que é subconjunto de X e que é elemento da família. Então, isso é ser grande. Tá certo? Para provar que isso é uma norma,
definindo, eu poderia agora definir o C00 de I, aqui, trocar o C00 por isso, onde seria a mesma coisa, mas o J, em vez de variar em N, estaria variando em I, tá certo? E aqui, em vez de ter um J0 a partir do qual todo mundo é zero, eu simplesmente diria que o suporte é finito, que só tem um número finito de índices de I em que isso é não nulo. Tá? Então dá para generalizar o C00 para um C00 de I, dá para definir uma norma da mesma forma, exatamente dessa forma. Isso vai ser uma norma por causa daquela condição técnica de ter todos os unitários. Isso. E daí eu posso pegar o completamento, eu tenho um espaço de Banach. E aí esse completamento vai ter uma base, esse cara aqui vai ser uma base por causa da hereditariedade da família, tá certo? Vocês usam a hereditariedade da família para afirmar que isso é uma base. E depois a compacidade junto com C grande é o que vai garantir que não tem nenhuma sequência subsimétrica, certo? Então, dá para fazer isso num conjunto de índices qualquer, desde que exista essa família, porque aqui eu exibi uma S em N. Eu não estou afirmando que, dado um conjunto qualquer, existe uma família com essas três propriedades. Estou só dizendo que se existir, então dá para eu fazer uma construção parecida. E aí, esse teorema aqui é justamente um teorema que garante quando que é possível construir essa família. Então, não vou fazer a demonstração dele, mas eu queria só dizer, relacionar com o que a gente fez até agora. Então, pega um cardinal infinito K. Se vocês não sabem o que é um cardinal, não tem problema, pega um conjunto infinito. Tá certo? Dizer que esse cardinal ou esse conjunto não é ômega Erdos é dizer o seguinte. Eu vou apagar agora este. Então, eu vou escrever até aqui como I. I não é ômega Erdos se existe uma C definida. Então, é exatamente como a gente começou a conversa. Existe uma coloração de todos os subconjuntos finitos de I em duas cores, tais tal que para qualquer subconjunto infinito de I, existe um K que eu defini a família de Schreier a partir de uma coloração que eu tinha feito dos subconjuntos finitos de N em duas cores para mostrar, enfim, uma certa falha do teorema de Ramsey numa dimensão maior, tá certo? Então, essa falha do teorema de Ramsey, que eu usei para definir a família, é exatamente a falha que está acontecendo aqui com o I no lugar do N. Então, eu estou dizendo que existe um jeito de colorir todos os subconjuntos finitos de I em duas cores, de forma que todo subconjunto infinito de I não vai ter todos os seus conjuntos de tamanho K de mesma cor, certo? Para algum K isso vai falhar. Tudo bem? Então, não ser ômega Erdos é exatamente existir essa coloração. E daí, existir uma família compacta hereditária grande no conjunto de subconjuntos finitos de capa, como é que eu vou fazer? A partir dessa coloração, é exatamente como eu fiz para a família de Schreier. Lembra que a família de Schreier era justamente os conjuntos de uma cor? Tá certo? Da cor 1, no caso, do jeito que eu escolhi. Aqui vai ser a mesma coisa. Tá certo? Eu vou conseguir escolher uma das duas cores que... de forma que o conjunto dos elementos que vão naquela cor me dá uma família hereditária, compacta
e grande, certo? Então, para mostrar que não pus A e B, né? Mas para mostrar que o primeiro item implica o segundo, é exatamente o que a gente fez aqui no caso de M. Depois, para mostrar que o segundo implica o terceiro, é também fazer exatamente o que a gente fez aqui com o espaço de Banach. A partir de uma família, a gente definiu uma norma no espaço C00. Agora eu vou pegar esse C00 de I, eu vou definir uma norma aqui, isso está variando em I, tá certo? Vou definir exatamente a mesma norma. O fato de que ela é hereditária vai me garantir que os EIs formam uma base do completamento. E o fato de que ela é compacta e grande vai garantir que não tem sequência subsimétrica. E por último, então, assim, também para mostrar o segundo implica o terceiro, é exatamente da forma que a gente fez até aqui. E para mostrar que o terceiro implica o primeiro, já é uma historinha um pouco mais complicada, porque a gente tem que exibir uma coloração a partir daquela base sem sequências subsimétricas, tá certo? Mas justamente é uma coloração, de alguma forma você vai... Se você sabe que não tem sequências subsimétricas, você sabe que em qualquer sequência tem combinações lineares finitas, de mesmo tamanho, com normas muito diferentes. Então você vai escolher uma coloração que codifica essa norma, de alguma forma. Tá certo? A norma das combinações lineares finitas. E essa codificação, o fato de não ter sequências subsimétricas, vai garantir que nenhum conjunto infinito, tá certo? Isso justamente o fato de ter combinações lineares finitas de mesmo tamanho com normas muito diferentes, se você tem um código para a norma, você está dizendo que tem conjuntos de mesmo tamanho de cores diferentes. Certo? Então, a última implicar a primeira é um caminho mais ou menos assim. Depois, só brevemente, para falar um pouquinho de para onde isso vai. Isso tudo que eu falei até agora é conhecido, não é especificamente meu trabalho. Então, aqui eu queria só contar um pouquinho de onde que eu trabalhei relacionado com isso. Então, o espaço de Cirielson é um espaço também clássico para quem estuda espaços de Banach, que é um espaço separável, não escrevi ali que é separável, reflexivo, então que o bidual é canonicamente isomorfo ao espaço e sem sequências básicas subsimétricas. Então, aqui, uma diferença importante entre o Cirielson e esse espaço que a gente construiu, que chama espaço de Schreier, é que aqui eu construí um espaço tal que esta base não tem sequências subsimétricas. O Cirielson ele é um espaço que não tem nenhuma sequência subsimétrica. Então, não só as subsequências dessa fixada, certo? Eu pego qualquer sequência de vetores lá que seja uma sequência básica, ela não vai ser subsimétrica, certo? Não me restringindo às subsequências dela. E por outro lado, esse trabalho do mesmo ano garante que todo espaço de Banach de densidade igual ao primeiro cardinal ômega Erdős possui sequências subsimétricas. De novo, esqueçam o cardinal, se vocês não sabem o que isso significa. O ômega Erdős, eu disse um pouco o que é um conjunto de índices C ômega Erdős. O que eu estou dizendo é que um espaço de Banach muito grande vai ter sequências subsimétricas. Certo? É isso que esse resultado está dizendo. Quão grande, né? Então, é tão grande quanto eu preciso que esse conjunto de índices seja para que exista uma coloração que fale o teorema de Ramsey, a generalização do teorema de Ramsey. Tá certo? Então, essa é a história. Então, aqui eu tenho esses dois resultados que se contrapõem, porque eu tenho um espaço de Banach de dimensão infinita, só que pequeno, a menor possível, ele é separável, sem sequências básicas subsimétricas, e eu sei que a partir de um certo ponto, todos os espaços têm sequências subsimétricas. Então, agora fica esse buraco aí no meio, o que acontece com os espaços que têm dimensão aí no meio. Então, o que acontece, alguns resultados, é o seguinte. Existe um espaço, então primeiro tem esse resultado mais recente, que foi, vocês notam que leva aí quantos? 40 anos para passar de um espaço separável para um não separável com as mesmas propriedades.
Então, simplesmente para aumentar, digamos, em uma dimensão, né, não é em uma, porque é de enumerável para não enumerável, levou 40 anos para construir um espaço reflexivo sem sequências subsimétricas. E a gente, na verdade, estava trabalhando... faltou o terceiro coautor. Esqueci de pôr o nome dele. Então, Lopes Abad e Todorčević, tá? A gente estava trabalhando na mesma época que os dois, e primeiro também a gente mostrou o mesmo resultado que eles, mas depois a gente mostrou essa coisa aqui. Então, de novo, aqui tem um cardinal infinito menor com um cara aqui, que não vou entrar no que significa, mas o que esse resultado afirma então eu tinha até, se eu coloco aqui as dimensões possíveis, né? Então aqui eu tenho a menor dimensão infinita possível, que é enumerável, a gente indica assim, tá certo? E aqui eu tenho, então aqui é o Siriusson, e aqui eu tenho aquele ômega Erdos, que eu sei que a partir daqui ninguém mais pode ter aquela propriedade. A propriedade de não ter sequências subsimétricas. Então o Siriusson tem, a partir daqui ninguém mais pode ter. Daí o resultado de 2014 seria o próximo estágio aqui, que seria o ômega 1, tá certo? De 2014, que mostrou que aqui também tem um espaço com a mesma propriedade, e a gente mostrou que até um certo ponto, que enfim, é relativamente próximo, aqui já entra uma parte de teoria dos conjuntos, até esse ponto, para todas essas dimensões tem espaços com a mesma propriedade. Ainda tem um gap aqui, ainda tem um buraco para saber... eu não coloquei, acho que a pergunta está no final, mas ainda tem um buraco para saber o que acontece aqui, se tem ou não espaços com a propriedade de não ter sequência subsimétrica. E, só para vocês saberem um pouco de que ingredientes usa na demonstração agora desse meu resultado com aquele autor e este, que eu deveria ter posto o nome, não foi? Os ingredientes que usa na demonstração, porque o que eu queria dizer com ingredientes é por que levou 40 anos para fazer essa generalização, tá certo? Por que levou tanto tempo? Por que foi tão difícil? Então, o primeiro motivo é que as técnicas são as mesmas aqui. O que eu preciso para construir esse espaço é construir uma certa família, que agora não vai ser simplesmente compacta, hereditária e grande, mas é uma sequência de famílias compactas, hereditárias e grandes num sentido muito mais elaborado do que esse, tá? Então, a primeira coisa para construir essa sequência de famílias, eu preciso conseguir operar com famílias. Então, a gente define o que seria uma soma de famílias de conjuntos finitos, o que seria produto de famílias de conjuntos finitos, tá certo? E daí eu faço recursão, então eu defino uma sequência de famílias onde a primeira é o produto da anterior com a família de Schreier, uma coisa assim. A enésima mais 1 também é uma operação de famílias com as anteriores. Então eu preciso operar com famílias, preciso achar, na verdade, quais são as operações que me interessam para resolver o problema. Eu preciso fazer uma interpolação de normas, então eu tenho uma sequência de famílias com certas propriedades e eu vou pegar as normas correspondentes a essas famílias. Essa norma aqui, suponho que eu tenho umas FNs, eu vou pegar essa norma FN. Aí aqui eu tenho uma sequência de normas, então. E aí eu vou ter que interpolar essas normas para ter um espaço com uma norma com a propriedade que eu quero, tá? E por último, a indução usando árvores, que é onde aparece fortemente a teoria de Ramsey, que foi onde a gente começou. Então, o que eu quero dizer por indução usando árvores? Como eu falei, aqui a gente está trabalhando em dimensão infinita, eu quero sair do estágio enumerável e passar para algo maior, tá certo? Como é que a gente pode fazer uma indução que não é finita, é uma indução que a gente chama transfinita aqui, saindo de uma coisa enumerável para algo maior? Eu vou usar árvores. Árvores são... Agora acho que eu já posso apagar tudo isso, que já está quase acabando. É só para mostrar aqui como que a teoria de
Ramsay aparece. Árvores são uma coisa assim, tá? Vocês podem pensar mais ou menos num grafo que está indo no sentido, ela pode ter vários ramos aqui, certo? Uma coisa com uma carinha assim. Opa, apertei um botão. O que a gente olha é a altura dessa árvore, certo? Então eu tenho aqui, digamos, uma dimensão que é esta, e eu tenho o que a gente chama de largura dessa árvore, que é o quanto ela bifurca. Então é o quanto ela cresce, quão alta ela é e quão ramificada ela é. Essas são duas medidas que a gente consegue definir aqui. E o que eu faço? A partir de uma coisa enumerável aqui e uma coisa enumerável aqui, então eu tenho a largura e a altura da árvore enumeráveis, eu consigo árvores não enumeráveis, certo? Então eu consigo fazer uma coisa que em cada nível bifurca só um número enumerável de vezes, e aqui também é enumerável, mas que quando eu junto tudo isso eu tenho algo muito grande, certo? Então assim eu passo de algo enumerável para algo não enumerável. E as famílias, eu vou pegar o quê? Eu vou supor que eu tenho as famílias que eu preciso morando aqui, eu vou supor que eu tenho as famílias que eu preciso morando aqui, e a partir dessas eu vou definir uma operação e eu vou definir famílias morando nessa coisa mais complicada e que tem dimensão muito maior. Um jeito que o teorema de Ramsay aparece de maneira mais bonitinha, só para vocês entenderem por que eu reduzo os problemas de estudar minha família que eu defini aqui a partir dessas duas. Então, uma das consequências do teorema de Ramsay é que se eu pegar um conjunto infinito aqui nessa árvore, então eu sei que ou ele tem uma cadeia infinita, uma cadeia é uma coisa que está toda num ramo só. Se ela vier para cá, ela vai continuar sempre para cá. E, portanto, isso pode ser copiado aqui, tá certo? Então, ou ela tem uma cadeia infinita, ou qualquer conjunto infinito aqui, ou tem uma cadeia infinita, ou tem, não é exatamente uma anticadeia, mas é algo que de fato eu consigo copiar aqui, tá certo? Então, o teorema de Ramsay garante que todo infinito tem ou uma cadeia infinita ou uma anticadeia infinita, então eu posso estudar esse conjunto aqui ou aqui, tá certo? E para ver que vale isso que eu falei, que eu tenho a cadeia, eu tenho a anticadeia, é essencialmente colorir. Você pega 3 pontos do teu conjunto infinito e define uma cor se eles estão numa posição assim bifurcando, a outra cor se eles estão de ladinho assim, nenhum deles é comparável. E aí você sabe que tem um subconjunto infinito dele que tem todo mundo a mesma cor, certo? Então você acha um subconjunto infinito que vai estar numa dessas duas dimensões. Então essa é a pergunta que eu falei, né, que tem aquele gap ali de tamanhos, e eu acho que era isso. Então aqui estão as referências, aqui está o coautor que eu tinha esquecido lá, e obrigada pelo convite e pela atenção. É aqui? Esse está aqui. Vocês já agradeceram a professora. Vocês foram precoces. Vamos agradecer de novo, professor. Muito obrigado. Gostaria de saber se alguém tem perguntas para a professora nesse momento. Eu tenho. Precisa do microfone. Só só quando você define essa família de Schreier, eu vi uma definição que envolve ordinais e em certo ponto define para limites ordinais. É semelhante? Então, na verdade, o que você viu provavelmente são as Schreier generalizadas. Porque essa é a primeira família de Schreier que apareceu, que é a mais simples. E, de fato, quando eu falo que tem que fazer as operações para construir as sequências de famílias, para daí fazer sequência de nome, justamente usa Schreier generalizadas, onde usa ordinais, porque você pode primeiro definir, então, chamar essa de S0, daí você vai definir por indução isso daqui, e você pode definir por indução transfinita, né? Sim. Justamente, sei lá, a família de Schreier para índices limite e a família de Schreier para índices sucessores usando as anteriores. Assim, então sei que é uma generalização desse.
São generalizações dessa. Alguma pergunta mais? David? Acredito que vocês devem estar tentando atacar essa última pergunta, que é o do recipiente. Vocês têm alguma convicção que chega a ser ômega Erdos ou que existe um espaço aí? Olha, a minha intuição deveria ser de que ômega Erdos é o lugar certo, né? Porque justamente do ponto de vista combinatório né? Então quando você não está trabalhando com espaços de Banach, o ômega Erdos é o primeiro lugar onde tem a coloração que falha a generalização do Ramsey, mas quando você vai para Banach, né, apesar de ter aquela equivalência, aquele resultado que eu apresentei dos 3, que é bonitinha, aquela equivalência, na verdade ela é um pouco impressionante, porque trabalhar com coisas discretas e conjuntos, sem estrutura, como é o caso da teoria de Ramsey e do cardinal ômega Erdos, é de alguma forma mais, não é que é simples, que seja fácil, né? Mas assim, é mais controlável o que você está fazendo. Norma, espaço de Banach, porque aí você tem épsilons, então você tem aproximações, você tem coisas que te complicam muito a vida para conseguir fechar os buracos, né? E construir uma demonstração similar para os espaços que estão aqui. Eu apostaria nesse, mas assim, é uma aposta bem arriscada. Mais perguntas? Diga. Você obtém todos os ordinais usando árvores com largura e altura? Não, você não obtém todos os... Aqui, né? Você está perguntando? Na árvore. Fazendo... Não, na verdade aqui você meio que dá saltos. Você passa de um, por exemplo, do ômega para um outro ordinal aqui. O que acontece é que se você construir as suas famílias num ordinal, você garante que ele existe em todas os menores também. Então, a minha construção pula ordinais, tá certo? Mas eu garanto que os pulos que eu dei podem ser preenchidos. Mas aí não é usando árvores. Tá? Mais perguntas ou comentários? Bom, se não tem... Professora Cristina Brecht, muito obrigado por ter apresentado o nosso evento com a sua presença, com a sua palestra. Só vamos agradecer uma vez mais a professora Cristina. Agora a gente vai dar início ao sorteio dos